Nesta noite, eu tenho uma palavra do Senhor que tem ardido no meu coração já há alguns dias e eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos começar, a partir de hoje, estudando a palavra de Deus com essa nova série de mensagens sobre os paradoxos da Bíblia. Então, o primeiro paradoxo será: quando sou fraco, então sou forte. O primeiro paradoxo está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 7, para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome pela Tua bondade. Fale aos nossos corações. Ilumina nossa mente e ajuda-nos a entender e praticar essa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos amados, que paradoxo maravilhoso. Quando você pergunta para mim: pastor, por que pensar nos paradoxos da Bíblia? Porque os paradoxos da Bíblia são instrumentos de profundos ensinamentos. Tanto os paradoxos dos quais nós percebemos com muita facilidade a lição por trás deles, tantos esses que precisam de um pouquinho mais de profundidade na nossa compreensão. Mas nós vemos que paradoxo nada mais é do que uma afirmação que chama a nossa atenção simplesmente por parecer contrário ao natura, aquilo que seria mais óbvio, parece o contrário. Dizer para alguém que quando está fraco que está forte, parece que não faz muito sentido. Então, mas por trás desta grande verdade que o apóstolo Paulo, ele admite em seu ensinamento e exorta a igreja de Corinto, ele, de certa maneira, traz um enorme ensinamento para nós em várias áreas da nossa vida. Sabe que um grande ensaísta americano, o Aldo Emerson, ele diz que Deus esconde coisas colocando-as perto de nós, quando fala sobre paradoxos. Ou seja, Deus nos dá ensinamentos profundos por vezes, com uma leveza, com uma simplicidade, que por vezes tão simples a compreensão se torna, mas dentro da complexidade da vida, simplesmente a gente não consegue vislumbrar o ensinamento que está ali. Por isso que é de todo honesto quando ele diz que Deus esconde as coisas colocando ela perto de nós, porque a nossa visão é limitada. Nós somos limitados. Por isso Jesus falava em parábolas com seus discípulos para ver se eles entendessem. E nessa noite eu quero extrair algumas lições importantes para nós, para que particularmente o verso 10 deste capítulo 12 é um texto que exemplifica os paradoxos da vida cristã, e nós somos desafiados a vivê-los. Ou seja, quando sou fraco, então sou forte, não tem a ver conosco, mas tem a ver com quem está em nós.
Quem é a nossa fortaleza? Por isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer algo bastante importante, escrevendo, dizendo: o que determina a vida do indivíduo não é aquilo que acontece com ele, mas como ele reage àquilo que acontece com ele. Repara, não é aquilo que acontece contigo que determina a sua vida, mas como você reage àquilo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha só, ele diz: olha, eu tenho prazer no sofrimento, eu tenho prazer na angústia, eu tenho prazer na perseguição, porque quando eu sou forte, ou quando eu sou fraco, eu sou forte. A gente fala, esse homem é endoidou, pode ser. O camarada tem prazer. Quem no sã juízo vai dizer que tem prazer no sofrimento? Ninguém vai dizer uma coisa dessa. Mas quem era a força do apóstolo Paulo? Quem era sustento do apóstolo Paulo? Era a sua força? Não, não era a sua força. Por isso, reconhecer a sua fraqueza era ditar a sua fortaleza. E isso para nós é tão verdade quanto para o apóstolo Paulo. Meu irmão, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta não é com a nossa força, mas é com aquele que é o nosso Senhor. Nós vencemos com as armas do nosso Senhor, não com as nossas armas, não com as nossas limitações. Aquele que está em nós é maior do que aqueles que é contra nós, irmão Roger. Por isso nós somos fortes, apesar da nossa fraqueza e da nossa limitação. Sabe que, meus irmãos, a qualificação primária, a base, para que o servo de Deus ele tenha algum sucesso na caminhada, ele tem algum sucesso na execução da obra do Senhor, ele tem algum tipo de satisfação e triunfalismo na caminhada cristã, a grande qualificação é ele reconhecer a sua própria fraqueza diante de um Deus que é excelso, que é grande, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que ele pensa. Porque enquanto nós estivermos lutando com as nossas forças, não reconhecendo a nossa fraqueza na caminhada com Deus, Deus quase que vai ter que parar e nos ver, porque nós não estamos confiando nele. Mas quando a gente confia no Senhor, como o apóstolo Paulo confiava, e quando a gente depende do Senhor como ele dependia, meu irmão, nas nossas fraquezas nós podemos dizer: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque não sou eu, não é você, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele, porque Ele faz tudo para a glória dEle. Então, em meio a todo movimento para a glória dEle, Ele nos dá força necessária para que cada movimento nosso gere glória para Ele. Então, nós precisamos entender que quanto mais nós reconhecermos a nossa fraqueza e procurarmos depender de Deus, mais haveremos de experimentar o poder de Deus, e mais consciente da fortaleza de Deus nós vamos ter. Repara, veja o que Paulo vai dizer no versículo 9. Então disse: a minha graça basta para você, porque o poder, ou seja, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Repara, quanto mais eu percebo a minha pequenez, quanto mais a minha fraqueza é declarada, e quanto mais em meio à minha fraqueza eu procuro depender do Senhor, mais do poder de Deus eu vou experimentar. Porque ele diz aqui: a minha graça é suficiente. O Senhor dizendo para Paulo, ele está diante de um dilema da sua vida, ele está orando para sair do dilema, e o Senhor simplesmente quase que não lhe responde. Quando ele clama, e em meio à ausência da resposta da sua oração, ele diz: olha, ele me disse. E Paulo faz questão de dizer: então ele me disse, afirmando que não vem dele, é o Senhor. A força, a graça que o faz permanecer em pé não é um produto da sua consciência, não é um produto da sua manipulação, mas é a graça de Deus, que diz o quê? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Ou seja, à medida que eu encaro a minha fraqueza, o Senhor, o poder de Deus, vai se aperfeiçoar. Eu vou experimentar mais o poder de Deus. Sabe algo bastante importante? É que essa grande verdade é uma verdade que acende o coração de Deus. O desejo de Deus é que seus filhos cresçam e progridam no caminho do Senhor. Só que para nós crescermos e progredirmos no caminho do Senhor, há um grande dilema conosco mesmo. É reconhecer a nossa fraqueza e procurar o Senhor. Todo verdadeiro cristão deveria ter como o maior motivo da sua caminhada crescer no Senhor. E o primeiro passo é reconhecer que esse crescimento é Deus que dá. Ele precisa depender de Deus. Ele precisa desejar conhecer de Deus. Jim Swagger, um grande pregador americano, ele diz que todos os crentes são fracos, mas o Senhor tende a nos tornar mais fracos, com a intenção de nos fazer depender completamente dEle, desse modo, obtendo força. Olha só, o Senhor deseja que a gente dependa dEle, aprenda a depender dEle, porque nós na mão do Senhor nós estamos seguros. O desejo de Deus não é que a gente caminhe sozinho, façamos a nossa estrada, façamos a nossa caminhada sozinhos. Não! O desejo de Deus é que a gente caminhe com Ele, confie nele, dependa dele, espere nele, peça a Ele. Porque quando a gente demonstra essa nossa dependência dele, irmãos, você não sabe o que é ter um exército a seu favor. Quando o moço de Eliseu foi diante do dilema do cerco inimigo, o Senhor falou: meu Senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Eles são muitos. Mas eu falei: calma. Fique calmo. Maior é aqueles que estão conosco. Calma. Sabe por quê? Ele não dependia do exército de Israel. Ele dependia do exército celestial. Ele dependia da força que não vinha de braços do homem, nem carro, nem cavalos. Então, quando eu e você confiamos no Senhor, não confiamos no carro nem no cavalo, quando nós podemos simplesmente dizer: quando eu estou fraco, quando acham que eu estou fraco, ali é que eu estou forte, porque eu não dependo de mim, e aquele de quem eu dependo nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha, meus irmãos. É o Senhor dos exércitos. Paulo, diante desse contexto do capítulo 12, se a gente for ver, ele estava passando um grande dilema. Repara, do capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 4, nós vemos uma grande revelação. Paulo, por 14 anos, tinha um grande segredo no seu coração, que ele não fizera questão de revelar a ninguém, até porque era algo que ele experimentara, ele tinha escondido no coração. Agora, havia uma razão por qual, neste pressuposto, ele agora revela esse segredo. O segredo era que ele precisava defender o seu ministério, porque estava sendo afrontado por aquilo que ele diz: os agitadores da igreja estavam colocando em causa a autoridade apostólica de Paulo. O que aconteceu com Paulo, irmãos? Paulo, diferente de alguns outros apóstolos, Paulo teve experiências que ele mesmo dizia que eram indizíveis, porque Paulo fora arrebatado até o céu e voltado novamente. Paulo teve encontro com Cristo no caminho de Damasco, com clara evidência, e tudo isso estava no seu coração guardado, até porque tem coisas que tem experiência que só são suas, que não vale a pena você abrir, porque as pessoas não vão compreender. Só são suas, só são para você. Mas agora o que a gente vê, algo bastante importante, é que Paulo, diante dessa experiência que ele teve,
Deus não permitiu ele também comunicar essa experiência. Por quê? Porque talvez, repara, ele poderia se exaltar. Repara o que ele diz aqui, algo bastante importante, que Deus colocou-lhe um espinho na carne, para evitar um grande problema, de ele não se exaltar diante da experiência que ele teve. Sabe, ninguém até hoje sabe com clareza o que é o tal espinho na carne que o Paulo disse que Deus o colocou. O que nós temos é N especulações, e para nosso estudo, especulação não tem vez. Se a Bíblia não diz, não vamos inventar. Tão claro quanto isso, para a gente não dar lugar às heresias e coisa parecida com isso. E o importante é saber como Deus lida com uma questão bastante importante com Paulo. O coração, diante daquilo que ele recebe de Deus. Pode ser a forma também que Deus vai tratar conosco. Por isso eu quero aqui pensar algumas lições práticas para nossa reflexão nesta noite, a partir destes ensinamentos. A primeira lição é que, primeiro, Deus sabe equilibrar a nossa vida de modo que o sucesso não nos exalta e a dor e o fracasso não nos derrotam. Primeira lição: Deus sabe equilibrar a nossa vida de tal modo que o sucesso não nos exalta e a dor e o fracasso não nos derrotam. Repara o que diz o versículo 7 do capítulo 12. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Irmãos, olha só, apóstolo Paulo, ele primeiro entende o mistério, ele primeiro entende a razão do espinho na carne, ele entendeu tudo com muita clareza. A razão e a lição. A razão era para que eu não ficasse orgulhoso diante das grandezas da revelação que eu tive, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me colocado um espinho na carne. Olha só, isso é Deus equilibrar para que o sucesso não nos faça exaltar, porque o sucesso dado por Deus precisa gerar glória para Deus e não para nós. Então Deus está aqui equilibrando o apóstolo Paulo. Sabe, conta-se que um determinado cristão chinês, um ancião, ele foi consagrado a ser um presbítero da igreja. E incrível é que enquanto estava o pastor na igreja, ele era o presbítero mais assíduo que tinha a igreja. Um presbítero exponencial. Daquele mesmo assim, da exponencialidade. Mas quando o pastor saía para algum compromisso evangelístico, ele criava uma dor da cabeça enorme para a igreja. Mas quando o pastor voltava, lá estava ele, prestando serviço. Até que um dia, ele teve a consciência de que ele não estava servindo nem a Deus, nem a igreja. Ele caiu em si. Quando caiu em si, ele procurou o pastor da igreja e falou com o pastor: olha, eu preciso confessar um grande pecado que está no meu coração, um pecado de orgulho. É que quando eu fui separado, o Satanás sussurrou no meu ouvido: agora você é uma pessoa importante demais. E eu deixei que esta palavra descesse ao meu coração. E em vez de ser um servo,
eu me tornei, na verdade, uma ameaça para a igreja. Peço perdão à igreja, peço perdão ao Senhor, peço perdão a Deus. E Deus transformou aquele presbítero de tal forma que ele, depois de confessar, procurou reparar todos os males que ele causou no corpo. Sabe por quê? Porque deu ouvido de que depois da consagração, ele já não era mais crente comum. Ele era agora já uma pessoa importante. Isso aí é problema, irmãos. Quando um servo percebe que ele é importante, ele agora começa a ser uma ameaça para o corpo. Porque ele passa a querer ser servido. Repara, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para querer ser um daqueles exponenciais crentes assim, igual aquele chinês. Porque não era fácil, irmão. Ele foi até o céu e voltou. Ele ouviu Deus com clareza. E como qualquer crente, ele poderia gabar-se que ele teve experiências que ninguém mais teve. Que ele era o suprassanto apóstolo. Mas só que Deus puxou o tapetinho dele, um espinhozinho na carne. Para quê? Para não se gabar. Sabe? É que por vezes o Senhor nos castiga ou nos disciplina por pecados que nós cometemos, mas tem vezes que Ele nos disciplina por posturas possíveis futuras. Repara, o apóstolo Paulo não tinha se gabado. Repara o que o texto diz. Olha só o que o texto diz. E para que eu não ficasse orgulhoso. Ele não disse que eu fiquei orgulhoso. Ele disse, para que eu não ficasse, foi-me colocado um espinho na carne. Para que eu não se exaltasse, foi simplesmente para impedir que ele não se exaltasse, foi colocado um espinho na carne. Sabe por quê? Paulo tinha muita coisa a fazer para Deus. Só que um servo de Deus não combina com a exaltação nem com a exibição. Paulo tinha algo bastante grande para fazer para Deus, então o espinho na carne era para mantê-lo humilde. E não é que funcionou? Não é que funcionou, porque olha só, nós estamos agora estudando o que o apóstolo Paulo, a experiência dele com o Senhor, dentro da visão do apóstolo Paulo. Sabe, meu irmão, é que se eu e você não entendermos que nós precisamos depender de Deus, a despeito de todos os dons e talentos que o Senhor nos dá, é tudo para a glória dele, nós podemos correr o grande risco de nos ensoberbecer e podemos ter o espinho na carne. O pastor norte-americano Warren Spieres, ele escreveu dizendo assim, olha, a força que sabe que a força se torna fraqueza, mas a fraqueza que reconhece ser fraqueza torna-se força se confiarmos totalmente no Senhor. A força que sabe que é força, ou seja, se eu e você olhar para nós e dizermos, somos fortes, já estamos sendo fracos. Mas agora, se na nossa fraqueza nós reconhecermos que o Senhor é forte e se alinharmos àquilo que o Senhor está fazendo, percebemos que Deus está fazendo e nos alinharmos a Ele, a nossa fraqueza se torna fortaleza. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha pequenez. A gente vê algo bastante sério. É que tendencialmente, após nós obtermos algum relativo ganho ou sucesso, se torna fácil o orgulho e excesso de confiança própria descer no nosso coração. Mas isso é tão fácil. Por exemplo,
Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 15 e 16, nos conta e nos narra a história do rei Uzias. A Bíblia diz que Uzias, ele ficou tão famoso, tão exponencial, ficou tão que a sua fama correu. Mas tudo isso porque Deus estava com ele. Deus estava abençoando. Só que ele achou que agora era ele. Ele estava fazendo, o seu nome estava correndo. Todo mundo estava falando Uzias. Sabe o que ele fez? Ele achou que enquanto o rei de sucesso, ele poderia entrar no templo e fazer como ele quisesse, porque ele era rei. E a Bíblia diz que ele entrou no templo, ele pegou o incensário e queria vir oferecer incenso ao Senhor. Só que isso era um trabalho exclusivo dos sacerdotes. Lá estava Uzias com as suas pompas, porque ele era um cara famoso. Só que o sacerdote chegou para ele e disse: você não pode fazer isso, isso é um trabalho exclusivo de sacerdote. Sabe o que Uzias fez? Ficou muito chateado. E a Bíblia diz, em meio à sua fúria, surgiu-lhe automaticamente na testa um espinho na carne, ou seja, uma lepra. No Uzias a Bíblia diz o que era uma lepra. Na mesma hora. Sabe por quê? O orgulho, o sucesso dele, infelizmente subiu-lhe ao coração, e ele não deu glórias a Deus, não respeitou o sagrado do Senhor, queria fazer mais do que aquilo que era da sua responsabilidade, uma lepra. E a Bíblia diz que todo o benefício de Uzias foi esquecido, porque quando ele morreu, a única palavra que se lembrou é que ele morreu leproso. Só porque o sucesso subiu. Repara algo bastante sério. Então nós vemos aqui que Paulo, Deus não permitiu que, a despeito de toda a experiência que ele teve nos céus e na terra, que ele exaltasse. Paulo estava simplesmente buscando dar glória àquele que tinha e era dono de toda a honra, de toda a glória. Paulo, em toda a sua vida, ele prega que nós devemos imitar a Cristo. Paulo prega a Cristo crucificado. Paulo prega que Cristo transforma. Paulo não era celebridade, mas um servo do Senhor. Por isso que ele podia simplesmente, em conclusão, dizer que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque quando eu admito as minhas debilidades, então Deus se manifesta, a sua força em meu favor. Segunda lição: é benefício sermos gratos. É benéfico, não benefício, mas é benéfico nós sermos gratos pelas orações sem respostas. É benéfico nós sermos gratos pelas orações sem resposta. Repara o que diz o versículo 8 do capítulo 12. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Meus irmãos, o espinho na carne incomodava Paulo. Incomodava de tal forma que ele por 3 vezes pediu a Deus que tirasse dele. Nós temos um caso semelhante. Jesus por 3 vezes também pediu que afastasse dele o cálice. Mas os 12, no final das contas, entenderam qual o propósito por trás da situação e o momento que estavam passando, e isso é maravilhoso. Eu e você, em vez de nós murmurarmos diante do tempo que nós estamos passando, seja tempo de limitação, seja tempo de escassez, seja tempo de bênção, nós precisamos entender o pano de fundo do tempo e agradecer ao Senhor, e não ficando murmurando.
Paulo diz por 3 vezes. Sabe que a ausência da resposta perturbava o coração do Paulo. Sabe por quê? Paulo era um homem de oração, irmãos. Paulo começou o ministério em oração. Está registrado no livro de Atos. Porque quando Deus manda Ananias atrás de apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 9, o complemento que Deus dá a Ananias para designar Paulo ele está orando. Paulo era um homem de oração, Paulo sabia orar de acordo com a vontade de Deus, mas olha só, Deus não respondeu. Então precisamos ser gratos até pela ausência da resposta das nossas orações, porque há um propósito por trás daquilo, há um propósito por trás disso. Repara, meu irmão, nós precisamos aceitar a vontade de Deus em toda a ocasião da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos a orar, não é para que seja feita a nossa vontade lá no céu, mas é que seja feita a vontade de Deus aqui na terra. Então, se é que seja a vontade de Deus aqui na terra, nós precisamos aceitar até quando a vontade dele é ausência de resposta para nós, porque ele é um Deus soberano, ele é um Deus santo, ele sabe qual a medida da nossa necessidade e sabe qual é a oportunidade da resposta que o nosso coração está sedento. Então, nós precisamos saber que muitas das vezes insistência por uma resposta pode vir coisas perturbadoras de lá. Sabe que durante a peregrinação do povo de Israel rumo à terra prometida, Deus atendeu a necessidade mandando maná e o povo não quis maná. O povo estava pedindo o quê? Carne, pedir a carne, vem a carne para comer. Eu quero carne. Deus me deu carne. E junto com carne veio uma doença terrível também. Repara uma coisa, Deus em outra palavra, o povo obteve a resposta que desejava, mas perdeu a bênção. Então aprenda a esperar a resposta de Deus no tempo de Deus. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, não no tempo dele. E não a resposta que ele ansiava. Porque ele estava pedindo: tira de mim esse espinho na carne. Mas o que Deus resolveu falar para ele é: a minha graça é suficiente. Sabe, Deus, ele concede ao apóstolo Paulo uma bênção, a despeito de não responder o pedido dele, ou de não atender o pedido dele. Porque qual era o pedido dele? Tira de mim o espinho. E qual foi a bênção que ele recebeu? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que bênção. Olha que bênção. O apóstolo Paulo estava querendo um alívio momentâneo. Deus estava dando para ele algo mais duradouro. Por vezes, meu irmão, nós estamos como ele, com a nossa visão limitada, querendo que Deus atenda do imediato nosso, só que Deus conhece toda a nossa história, meu irmão. Por isso confie no Senhor, descanse no Senhor. Se o que você está pedindo, a resposta não está vindo como você está pedindo, confie no Senhor, porque no final você vai poder cantar aquele hino: mas valeu a pena, Senhor, valeu a pena. E o restante eu não sei, pronto, isso é normal. Mas valeu a pena. Meu irmão, minha irmã, Paulo não orava só por causa do espinho na carne, e ele tinha uma vida de oração. Repara, Paulo orava sem cessar. Romanos capítulo 1, versículo 9,
1 Tessalonicenses 1:3, Paulo nos encorajava. A irmã Zé que leu aqui, oremos sem cessar. Isto é apóstolo Paulo dizendo, encorajando. E ele não era aquele que falava sem fazer, porque ele disse, olha, sigam-me a mim, que eu sigo a Cristo. Ou seja, ele fala, ore sem cessar. Paulo orava no privado, Paulo orava no templo, Paulo orava com os líderes, Paulo orava na prisão, Paulo até orava no barco em naufrágio. Paulo orava, irmãos. Paulo tinha uma vida de oração. Talvez espelhado na vida de Daniel, sei lá, que orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Conhece essa música não? Graças a Deus, uma que o Paulinho não conhece. Pelo menos. Porque tudo ele sabe, irmão. Então, mas agora a oração não respondida pode significar 2 coisas. Pode significar que no nosso coração há pecado que precisa ser perdoado ou confessado, ou que nós estamos orando, ou que nós não estamos orando segundo a vontade de Deus. Olha o que diz 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha só que coisa fantástica. Apóstolo Paulo nos ensina a orar. Ele orava a despeito da resposta que não vinha como ele estava pedindo. Não foi a razão de ele deixar de orar. Então, meu irmão, se você está orando pela vida de alguém, pela salvação de alguém, por um milagre, e você não está vendo ainda, não pare de orar. Não pare de orar. Continue orando. O Senhor ouve as nossas orações. E não esquece que Tiago nos ensina que a nossa oração precisa ser, se Deus quiser, da vontade de Deus. Isso precisa estar sempre na nossa mente. Nós precisamos ter um juízo claro de que nós não podemos determinar o que Deus vai fazer. Mas nós precisamos sim ser inteligentes o bastante para entregar o nosso pedido nas mãos do Senhor, crer e dizer para Ele que seja feita a tua vontade. Que essa seja a inteligência que nos guie. Terceira lição: a graça do Senhor é sempre suficiente e eficiente. Repara o que diz o versículo 9. Vai dizer assim: então ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, meu irmão, a graça do Senhor é sempre suficiente e eficiente na nossa vida. Então nós precisamos orar, nós precisamos depender da sua graça. O Senhor, Ele não removeu o espinho da carne de Paulo, mas Ele concedeu a graça que Paulo necessitava para transformar aquele fardo que ele carregava em bênção. Então, mediante a graça de Deus, a fraqueza de Paulo, gerado por aquele espinho, foi transformado em bênção por causa da graça de Deus na sua vida. Por isso ele pôde dizer: quando eu sou fraco, ou quando nós somos fracos, é aí que nós somos, na verdade, fortes. Mas a suficiência de Deus, ela não se limita única e exclusivamente ao espiritual. Ela também é física, é emocional, é financeira, porque todo o contexto por trás do capítulo 12, apóstolo Paulo está atrás de buscar sustento para os irmãos os irmãos da Judeia que estavam passando por necessidade. E Deus estava suprindo.
E Paulo está aqui, mais uma vez, reforçando para nós: se nós confiarmos no Senhor, Ele vai suprir, porque Ele é suficiente, e a sua graça é eficiente diante da nossa necessidade, porque a graça de Deus nada mais é do que o amor do Senhor em ação em nosso favor. E o amor do Senhor para nós não é amor philos, não é amor eros, é um amor ágape. É um amor que está simplesmente além da nossa capacidade de raciocínio. Por isso eu e você precisamos entender que o amor do Senhor satisfaz toda a nossa necessidade em cada circunstância. Precisamos confiar nele. Meu irmão, minha irmã, a nossa suficiência não está em nós mesmos. E o apóstolo Paulo responde isso. No capítulo 3, no versículo 5, no versículo 6, ele vai dizer assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, porque a graça do Senhor na nossa vida é que nos faz vencer, meu irmão. Meu irmão, minha amada irmã, confiamos no Senhor, porque aqueles que servem a Deus devem servi-lo do seu modo e na sua força, porque se não for desse jeito, nós jamais conseguiremos agradá-lo. Quarta e última lição: nossa dor física pode produzir maturidade espiritual e nossa fraqueza pode produzir força. Repara o que Paulo diz no versículo 10 do capítulo 12. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nossa dor física pode produzir maturidade espiritual e nossa fraqueza pode produzir força. Você tem consciência da sua fraqueza? Você tem consciência, porque é necessário essa consciência para ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Sabe, por vezes você pode pensar: como que o apóstolo Paulo chega a uma conclusão como essa? Como uma pessoa pode ter prazer, alegria, satisfação na dor, na aflição, na tristeza? Sabe, será que Paulo era desequilibrado para chegar a uma conclusão como essa? Ou será que ele quer nos convidar a sermos todos desequilibrados para chegar numa conclusão como essa? Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele era muito inteligente, diga-se de passagem. Era um homem com coração no céu. Ele entendia algo bastante importante. Ele entendia que por amor a Cristo valia a pena passar por tudo isso, porque ainda era pouco diante de tudo aquilo que Jesus passou por nós. É por isso que ele disse: eu tenho prazer em tudo isso, porque se eu comparar com aquilo que Jesus passou por mim, é uma pequena coisa passar por um sofrimento. Não é passar por um sofrimento pela minha altivez, pelo meu orgulho, não, é por causa de Cristo. Ele diz assim, por causa de amor a Cristo. Paulo, qualquer sofrimento que suportaria por causa de Jesus ainda era pouco. Era pouco, sabe por quê? Porque para o apóstolo Paulo, todo sofrimento, toda angústia, toda perseguição era simplesmente uma participação dele no sofrimento de Cristo, segundo Filipenses 3,10. Para o apóstolo Paulo. Então, para nós, a pergunta é: quanto nós estamos dispostos mesmos a fazer para participar do sofrimento de Cristo? Porque muita gente hoje não, nós não precisamos, Jesus já fez, já está bom. Será que é bem assim?
Será que não exige de nós uma postura? Será que Jesus não exige de nós uma postura? Pelo menos o apóstolo Paulo está aqui nos dizendo que para ele era prazeroso sofrer a favor de Cristo. E nós? Ou para nós é melhor a política de boa vizinhança? E Cristo que se vire para lá. Então nós precisamos pensar, qualquer que seja a dificuldade que viemos a experimentar pelo bem do nome de Cristo, irmãos, não apenas deve dar-nos alegria hoje, como resultará na glória futura, quando estivermos com o Senhor. Ou você acha que esses cristãos da primeira era da fé cristã, que eram colocados na arena para serem despedaçados pelas feras, esses cristãos que eram cerrados a meio, que tinham mãos dilaceradas por causa do Evangelho, eles simplesmente passaram isso por nada. Vocês acham que isso não reverterá em glória? Não reverterá em favor deles? E não tem nada a ver? Eu fico... Tia Eude falou certa vez que quando ela era mais nova, não, tia Eude é muito nova, mas quando ela evangelizava com o irmão Manuel Paulo, que as pessoas ficavam provocando, mas o irmão Manuel Paulo estava nem aí. As pessoas ficavam, como eu falo, caçoando, né? Caçoando. Mas o irmão Manuel Paulo estava nem aí. Vocês acham que passar vexame por causa de Jesus é pouco e não será relevante? Meus irmãos, apóstolo Paulo diz para nós participar do sacrifício de Jesus, do sofrimento de Jesus. Quanto nós estamos dispostos para sofrer hoje em favor desta palavra, em favor desse Jesus? Olha só, apóstolo Pedro, ele nos encoraja dizendo assim, 1 Pedro 4, 12 a 13, ele vai dizer: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegram-se, olha só, essa parte é linda, olha só, mas alegram-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Repara, meu irmão, alegrem-se, alegrem-se. Eu já contei vocês testemunho do meu avô aqui, mas ainda contarei outras vezes para acender no vosso coração a necessidade de sofrer ou de participar pelo sofrimento ou sacrifício de Cristo. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós aguardarmos diante do Senhor, Ele permanecerá em ação em nosso favor. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, para a glória do Senhor. Sofrimento e glória caminham juntos na vida de um cristão dedicado. Um cristão não pode correr do sofrimento por causa de Jesus. Um cristão precisa se posicionar diante de tudo aquilo que afronta a palavra e os princípios do céu, do reino de Deus, ainda que isso lhe traga sofrimento. Finalmente, Paulo, ele olha para o espinho na carne como um dom de Deus, como uma graça especial para não cair. Ele ouve a mensagem de Deus sobre o espinho na carne. Ele aceita a vontade de Deus a esse respeito.
ele aceita com tranquilidade, porque ele sabia que havia um propósito por trás. Ele depende da graça de Deus para conviver com o espinho. E é isso que vai nos capacitar, a graça de Deus. E quando ele aceita, ele experimenta a força daquela fraqueza e a alegria daquela dor. Por isso ele pôde dizer que quando ele estava fraco, ele estava forte. E ele tinha prazer em toda a dor, por causa do amor por Cristo Jesus. Infelizmente hoje, para nós terminarmos, muitos cristãos, eles têm a tendência de ser cheios de caprichos e usar qualquer pequeno que seja de desconforto para dar desculpa, para não servir à igreja, para não servir ao Senhor, qualquer desconforto. Mas o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que fez ele orar por 3 vezes, suplicando que tirasse dele. Mas mesmo assim, ele disse: eu tenho prazer neste sofrimento, por amor a Cristo. Paulo não permitiu que o espinho na carne fosse uma pedra de tropeço. Antes ele deixou que Deus o transformasse, esse espinho, em uma pedra de apoio. O espinho do Paulo na carne dele foi uma pedra de apoio para impulsioná-lo a expressar o amor de Cristo e chega até nós hoje. A questão é, eu e você, quais são as desculpas? Quais são as desculpas nossas para não participarmos do sacrifício, do sofrimento de Cristo? Irmãos, que na nossa oração nós possamos pedir a Deus não vida fácil, não caminhada fácil, mas que nós possamos orar para nós sermos homens e mulheres de Deus melhores. Não venhamos a pedir a Deus tarefas equivalentes às nossas forças, mas que nós pedido seja forças equivalentes às nossas tarefas enquanto servos do Senhor, certos de que só mais um pouquinho de tempo nós estaremos com o Senhor. Por isso, na sua fraqueza, peça ao Senhor força. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor Deus, amado Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. E nós sabemos plenamente que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Aperfeiçoa-nos, Pai, para viver este propósito. Prepara-nos, Senhor. Não permita que experiências venham, Senhor Jesus, nos afastar do Senhor. Não permita que nós exaltemos experiências e simplesmente nos afastemos de humildade e, consequentemente, afastemos do Senhor, em nome de uma espiritualidade. Perdoe-nos quando estes tipos de pensamentos chegarem às nossas mentes, mas fortalece-nos para, como o apóstolo Paulo, entender que a tua graça é o suficiente para nós. Tira de nós todo o capricho prenicioso, que nós possamos descansar no Senhor, porque a tua graça, o teu poder, aperfeiçoa na fraqueza nossa. Senhor, ajuda-nos, se necessário for,
a passar pelas fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústia, tudo por amor de Cristo, porque quando a sensação da fraqueza chegar, nós estaremos fortes em Ti, Senhor. Fortalece-nos em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos guarde. Aqueles que nos visitam nesta noite, é sempre um prazer ter a presença de vocês. Cristiane, Gabriel, Marcos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês. Volte sempre que quiser aqui à casa de vocês. Se sintam à vontade. Que Deus abençoe. Mas, irmãos, que tenham um restante de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Que Deus nos prepare para participarmos da ceia do Senhor no domingo. Prepare o nosso coração e a nossa disposição. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Deus, uma vez mais, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo tempo de oração que nós tivemos, tão precioso, Senhor, tão dinâmico, em que nós entregamos diante do Senhor as nossas preocupações e sabemos que tudo chegou ao trono da glória do Senhor. E obrigado, Senhor, pelos cânticos entoados ao Senhor. Obrigado pela vida daqueles que nos visitaram nesta noite, estiveram participando conosco deste culto ao Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos encoraja a esperarmos no Senhor e a dependermos do Senhor, porque quando somos fracos aí, nós estamos fortes em Ti. Senhor, leva-nos agora às nossas casas, livra-nos do perigo e do mal, nos dê uma noite de descanso e de paz, Senhor. Que o nosso coração esteja sempre desejoso da Tua presença, Pai amado. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Uma vez mais, nós clamamos a Ti em favor de cada casa nesta cidade de Iguaí, onde, ó Deus, as pessoas estão passando por luto. Que o Senhor possa consolá-los, confortá-los com o consolo do Senhor, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.